verso 1, diz assim: e depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora da tenda e disse-lhe: olha para os céus e conta as estrelas, se é a que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E disse-lhe o Senhor: sai para fora da tenda e olha para os céus. Olhe para alguém que está do teu lado, diga para ele: sai da tenda e olha para o alto. Senta adorando o nome do Senhor. Irmãos, Deus tem uma palavra ao meu coração e ao teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo marcou esta noite para falar ao meu e ao teu coração. Gênesis capítulo de número 15 vai falar o fundo acerca deste homem por nome Abrão. Oh glória! A Bíblia vai dizer no capítulo de número 12 que o Senhor faz uma chamada a este homem por nome Abrão. Abrão é filho de Tera. Tera era um homem construtor de ídolos ou construtor de deuses. Abrão nasce em uma casa de idolatria. Abrão nasce em um ambiente de um povo idólatra. O interessante é que Abrão, ele vai conhecer um Deus que tem olhos, mas não vê. Abrão, ele vai conhecer um Deus que tem boca, mas não fala. Abrão vai conhecer um Deus que tem pés, mas não anda. Abrão, ele vai conhecer um Deus que tem mão, mas não apalpa, e som nenhum sai da sua garganta. Este Deus está registrado no Salmo de número 115. É um Deus que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. É o Deus que Abrão conhecera. Mas a Bíblia diz que no capítulo de número 12, Abrão, ele tem um contato com Deus, um Deus que lhe direciona uma palavra. E a Bíblia diz que a palavra deste Deus para a vida de Abrão é: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. A palavra do Senhor diz que Abrão ouve esta voz. Perceba que Abrão, ele conhecia um Deus de pau, um Deus de madeira, um Deus de ouro, um Deus de prata. De repente, Abrão ouve uma voz que entra dentro da sua casa e começa a dialogar com ele.
A primeira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que Abrão, ele crê naquele que estava falando com ele. Abrão não estava vendo ninguém, Abrão estava ouvindo uma voz, e por causa daquela voz, Abrão decide acreditar em tudo que Deus estava falando. O que eu acho interessante é que Deus fala com Abrão, e quando Deus fala com Abrão, ele dá uma ordem dizendo: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Deus agora faz uma promessa ao servo Abrão. Abrão, ele vai sair da sua terra, mas ele vai sair debaixo de uma promessa. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que têm promessa na presença de Deus. Quem sabe há 5 anos, quem sabe há 10 anos atrás, quem sabe há 30 anos atrás, Deus falou com você e fez promessa na sua vida. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus liberar uma palavra ao coração de alguém. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, prepara, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Quem sabe alguém que adentrou aqui nesta noite está se perguntando: será que Deus vai cumprir a sua promessa? Será que Deus é fiel? Eu vim aqui nesta noite debaixo da autoridade de Deus dizer para alguém: Ele é fiel, e Ele diz na sua palavra. Daniel, profetiza nesta noite e diga para a minha igreja que eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo eterno. Aleluia. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: Deus é fiel. Oh, glória. Olha para alguém, irmão, diga para ele: Deus é fiel. Tem gente que não acredita em promessa. Certa feita Deus fez uma promessa para minha mãe, e muita gente dizia: Dona Francisca, o teu filho não vai passar dos 17 anos de idade. Para ele é cadeia, oh glória, cadeira de roda ou cemitério. Mas olha a promessa da irmã Francisca, dando glória e aleluia aqui nesta noite. Enquanto muito não acreditava, o grandão entrou em cena e diz: eu vou mudar a história dele, eu vou levantar ele na minha presença, porque eu sou fiel. Deus é fiel. A Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão. Quando o Senhor fala com Abrão, Abrão de automático, irmão, ele ouve a palavra do Senhor e vai para uma terra ao qual ele não conhece. Perceba que aonde Abrão habitava era uma terra regada pelo rio, um lugar ideal para ser pastor de gado. Era uma terra ideal para cultivar a terra. Abrão era rico, irmão. Tera era rico. Abrão não estava indo por causa da riqueza. Abrão estava indo por causa de uma promessa. Abrão não estava indo porque Deus faria dele rico, porque ele já era rico. Abrão estava indo por causa de uma promessa. Eu não estou aqui nesta noite servindo a Deus, não é por aquilo que Deus me proporciona, não é por aquilo que Deus me dá, mas eu estou aqui nesta noite por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é verdadeiro, Ele é Deus tremendo. Como disse Isaías, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Então eu estou aqui não por aquilo que Ele me dá, mas eu estou aqui por aquilo que Ele é. Oh glória. A Bíblia diz que Deus dá uma palavra a Abraão dizendo: sai do meio da tua parentela e vai, porque eu farei de ti pai de uma grande nação. Quando Abraão ouve esta promessa, irmão, eu tenho certeza que o coração de Abraão bate mais forte, porque a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sarai, era estéril. Riqueza,
você consegue com a força do teu braço. Carro zero, você consegue com a força do seu braço. Casa boa, você consegue com a força do seu braço. Eu acabei de dizer que Abrão era rico porque ele estava conquistando todas essas coisas com a força do seu braço. Mas de repente entra um Deus dentro da casa de Abrão, dizendo: se você me servir, se você me seguir, eu vou entrar no teu impossível. Quem sabe você está aqui nesta noite dizendo: pastor Daniel, existem coisas na minha vida que são extremamente impossível. Deixa eu te dar um recado aqui nesta noite: aquilo que é possível, Deus vai deixar você fazer, mas aquilo que você não consegue, prepara, porque Ele é fiel para operar, diz o Senhor. Me ajuda a pregar, olha para alguém que está do outro lado, diga para ele: Deus vai entrar no teu impossível aqui nessa noite. Eu vou profetizar de novo. Joga a mão direita para cima. Ele está na casa e está dizendo: eu vou entrar no teu impossível. Aleluia. Então Deus promete algo para Abrão, que Abrão sabia que era impossível. Abrão vai. Abrão está confiante. Abrão, ele abandona tudo que ele tinha na terra de Uz, e ele vai em direção à promessa. Ele vai em direção àquilo que Deus lhe prometeu. Aí a palavra do Senhor diz que Ló vai junto. E o que eu acho interessante é que na caminhada, irmão, quem prometeu foi Deus, quem falou para Abrão foi Deus, mas Deus fez a promessa. Mas Deus não disse para Abrão que seria fácil. Sabe qual é o nosso problema? A gente até recebe a promessa de coração aberto, mas quando o vento começa a soprar, quando a tempestade começa a assolar, a gente quer pular do barco. O grandão está na casa e está dizendo: eu fiz a promessa, eu assino embaixo, mas eu não te prometi que seria fácil. O grandão está na casa e está dizendo: ei, a tempestade vai assolar, o vento vai soprar, mas eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Abrão recebeu a promessa. O texto diz que há contenda entre os pastores de Abrão e de Ló. Quando de repente Abrão olha para Ló e diz: o negócio é o seguinte, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Oh glória. A Bíblia diz que Ló olha para um lado e vê as campinas verdejantes. Aí o texto diz que ele escolhe as campinas verdejantes. Quando de repente, o que resta para Abrão? A única coisa que resta para Abrão é deserto. Mas Deus é tão poderoso que Ele tem poder em transformar deserto em manancial. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: ei, fica tranquilo, o negócio não é o lugar, o negócio não é a cidade, o negócio não é o país, é quem eu coloquei a promessa, é quem está debaixo da minha promessa. Ele está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque aonde você estiver, a minha promessa vai correr atrás de você. Você já parou para pensar? José está junto do seu pai e a Bíblia diz que ele é abençoado. José está na casa de Potifar e a Bíblia diz que ele é abençoado. José está lá na cadeia e a Bíblia diz que dentro do presídio ele é abençoado. O grandão está na casa e está dizendo: não é o lugar, eu vou te abençoar onde você estiver, porque a minha promessa está sobre a sua vida. Ló escolhe as campinas. O texto diz que só resta deserto. Aí Deus fala com Abrão de novo. E o que Deus fala com Abrão? Ele diz: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te dou por herança. A promessa de Deus não tem limite na nossa vida. O grandão está na casa e está dizendo: quanto mais tu marcha, mais eu te dou. Quanto mais tu marcha, mais eu te dou. Quanto mais tu marcha, mais eu coloco sobre as tuas mãos, mais eu coloco sobre a tua vida. O grandão está na casa e está dizendo: se você quiser, é a noite que eu reservei para fazer milagre, para operar milagre. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do outro lado, diga para ele: quanto mais tu marcha,
Mais forte, irmão, diga: quanto mais tu marcha, mais Deus te entrega milagre. Não há limite. Deus não dá limite para Abraão. Deus olha e diz: aonde tu for, quanto mais tu andar, aonde a planta dos teus pés pisar, eu te dou por herança. Abraão está crendo na promessa. Abraão está confiando naquilo que ele não viu, mas apenas aquilo que ele ouviu. Jó era da mesma forma. Antes da luta ele diz: de ouvir falar eu ouvia. Depois da luta, depois da prova, ele diz: os meus olhos te veem. Abraão está indo diante daquilo que ele ouviu. Só que o texto diz, irmãos, que de repente, depois de Abraão viver coisas extraordinárias com Deus, chega-se o capítulo de número 15. E no capítulo de número 15, Abraão entra para dentro de uma tenda. E Abraão, dentro desta tenda, Abraão está dizendo mais ou menos assim: daqui eu não saio, e daqui ninguém me tira. Abraão está dentro desta tenda e está desacreditado naquele Deus que falou com ele. Abraão está dentro da tenda, irmão, e não está mais confiando no que Deus falou com ele lá em Gênesis capítulo de número 12. Abraão, no capítulo de número 15, ele está dentro da tenda, ele está cabisbaixo. Em outras palavras, Abraão está dizendo: eu não prego mais, eu não profetizo mais, eu não vou mais levantar altar, eu não vou mais falar deste Deus, porque a promessa não se cumpriu na minha vida. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite como Abraão, entrou para dentro da tenda e está dizendo: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não adoro mais, porque os dias estão se passando e tudo aquilo que Deus prometeu para com a minha vida ainda não aconteceu. Mas nesta noite eu vim aqui como resposta da parte de Deus para liberar uma palavra profética no coração de alguém. O grandão está na casa e está dizendo: ei, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda. Aleluia. Abraão, ele está dentro da tenda, irmão. Abraão está em crise. Abraão está com medo. Abraão está preocupado. E dentro da tenda, tenda aqui, irmão, fala de algo confortável. Tenda aqui fala de algo que está impossibilitando Abraão de viver e de vivenciar o milagre. Tenda aqui está falando de algo que está bloqueando o que Deus tem para com Abraão. Abraão está dentro desta tenda. E quando a gente se encontra do jeito que Abraão está, pode ir pastor, pode ir pregador, pode ir as irmãs do ciclo de oração, pode ir profeta, pode ir sacerdote, pode ir levita, pode ir anjo, que não tem quem arranca o camarada de dentro da tenda quando ele está frustrado. Só que sabe o que eu acho lindo? Que quem entra dentro da tenda de Abraão não é pastor, não é pregador. Quem entra dentro da tenda de Abraão não é sacerdote, não é profeta. Quem entra dentro da tenda de Abraão não é patriarca. Quem entra dentro da tenda de Abraão não é anjo. A Bíblia diz que quem entra dentro da tenda de Abraão é o próprio Deus. Deus entra dentro da tenda de Abraão e começa a dialogar com ele. Quem sabe alguém que me ouve aqui nesta noite, a igreja todinha já entrou dentro da tua casa, mas ainda não resolveu. Mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, abre a tua boca e profetiza nesta noite. Diga para o meu povo que eu mesmo entrarei dentro da tenda. Eu mesmo. Aleluia. Deus entra dentro da tenda de Abraão e começa a dialogar com Abraão.
A primeira palavra que Deus diz a Abraão é: Abraão, não temas. Não tenha medo. Existem momentos da nossa vida, irmão, que a gente começa a olhar para um lado e para o outro e começa a ficar com medo, porque parece que tudo que a gente projetou está indo de água abaixo. Mas o grandão está na casa e está falando ao coração de alguém aqui nesta noite: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou contigo. Aí o Senhor olha e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, Deus está dizendo: não tenha medo, eu te protejo, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, grande será o teu galardão, porque eu te abençoarei de uma forma muito grande. Aí Abraão olha para Deus e diz: é mesmo, Deus? Tu é o meu escudo, tu é o meu galardão, tu é aquele que me guarda, que me protege. Aonde está a promessa? Irmão, o que eu acho lindo em Abraão, que Abraão não vai fazer judeu, não. É Deus, irmão. Eu acabei de dizer que não era pastor, não era profeta, não era sacerdote, não era anjo. Era o próprio Deus falando com Abraão. Deus está olhando para Abraão e está dizendo: eu sou o teu escudo, eu te sustento, eu te ajudo, eu sou o galardão. Aí Abraão olha para ele e diz: é mesmo? Cadê a promessa? Abraão é corajoso. Ele olha para Deus: tu é tudo isso na minha vida. Aonde está a promessa? Abraão está olhando para Deus e está dizendo: cadê o meu filho? Porque a única coisa que eu tenho é o Damasceno Eliezer, um escravo, um servo. Abraão está olhando para ele e está dizendo: a única coisa que eu tenho é Eliezer. E o Senhor disse que eu seria pai de uma grande nação. Abraão está dentro da tenda. Abraão está frustrado. Abraão está dentro da tenda, Abraão está cabisbaixo. Abraão está dentro da tenda, Abraão está desanimado. Abraão não tem fé. Aí a Bíblia diz, irmão, que Deus entra dentro da tenda de Abraão. Deixa eu conjecturar aqui nesta noite. Parece que eu vejo Deus entrando dentro da tenda de Abraão, porque quando Deus entra dentro da casa de alguém, é para mudar a história. Deus, quando entra dentro da vida de alguém, é para mudar a história, irmão. No dia que Deus marcou o encontro comigo, foi para mudar a minha história. O dia que encontro com alguém é para mudar a história. Quem é que não se lembra? A Bíblia diz que Zaqueu sobe até um pé de figueira brava para ver quem era Jesus. O que eu acho interessante, que Jesus está debaixo do pé de figueira brava. A Bíblia diz que debaixo do pé de figueira brava, o Senhor olha para o alto e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Parece que eu vejo Jesus dizendo mais ou menos assim: se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o cego. Se tu ficar em cima, tu vai ver o aleijado andar. Se tu ficar em cima, vai ver o ressuscitar morto. Mas se tu descer e permitir que eu entre na tua casa, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: nesta noite, se você permitir Deus entrar na tua casa, a tua história muda. Deus entra dentro da casa de Abraão. Deixa eu conjecturar Deus pegando na mão de Abraão. Porque Deus está dizendo: eu te ajudo, eu te sustento, eu sou contigo. Deus pega na mão de Abraão e faz um convite. Qual é o convite? Sai para fora. O primeiro convite de Deus aqui é: sai para fora. Existem pessoas que entram para dentro da tenda, irmão, e dizem: daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Mas a ordem de Deus é: sai para fora. Eu tenho algo a realizar na tua vida, sai para fora. Esta tenda está impossibilitando você ver a
aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Quem é que não se lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias caminha 40 dias e 40 noites e entra para dentro de uma caverna. Quando Elias está dentro da caverna, Deus pergunta: o que tu estás fazendo aqui? Se fosse o pastor Daniel Alves caçando Elias, diria: o que você está fazendo aí? Mas como era Deus, Deus disse: o que tu está fazendo aqui? Por quê? Porque quando Elias entra para dentro da caverna, Deus já estava dentro da caverna dizendo: sai para fora, sai para fora, sai para fora. Caverna não é lugar de profeta, caverna não é lugar de profetisa, caverna não é lugar de homem de Deus, caverna não é lugar de pastor. O grandão está na casa e está dizendo: sai para fora, porque eu tenho uma obra a realizar na tua vida. Aleluia! A primeira ordem de Deus é: sai para Abraão, sai para fora da tenda. Quando ele está na porta do sepulcro, aonde colocaram Lázaro, ele libera um grito dizendo: Lázaro, vem para fora. Tem um louvor abençoado que diz que não sabe se Lázaro veio voando, se Lázaro veio pulando, mas de uma coisa é verdade: quando ele liberou o grito, Lázaro veio. Lázaro estava lá dentro, todo enfaixado, tinha faixa nos pés, tinha faixa nas mãos, tinha faixa na boca, ele estava todo enfaixado. Aí a Bíblia diz que Deus libera um grito dizendo: sai para fora, vem para fora. Lázaro vem todo enfaixado. Aí quando Jesus vê Lázaro todo enfaixado, porque o diabo quer isso, irmão, quer te colocar dentro de uma tenda, quer amarrar os teus pés, quer amarrar tuas mãos, quer amarrar tua boca, para você ficar morto, frio, gelado, não sentir mais a presença de Deus. Mas nesta noite o grandão está na casa e está dizendo: eu estou dando uma ordem, quem estava morto vai reviver, e vai lá para Calabara, Xuricomambara. Deixa eu ver se tem alguém entendendo aqui nesta noite. Ele está na casa e está dizendo: vem para fora e recebe vida. Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que ele vem todo amarrado. Aí Jesus libera uma palavra dizendo: desamarrai-o e deixai-o ir. O diabo quer parar alguém, o diabo quer paralisar alguém, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou quebrando cadeia, eu estou quebrando ferrolhos, eu estou quebrando corrente. Tu vai andar, o teu casamento vai andar, o teu ministério vai andar, a tua família vai andar, as tuas finanças vão andar, e o nome do Senhor será glorificado. Oh glória! Vem para fora. O primeiro convite de Jesus é: vem para fora. Primeiro. Segundo, olhe para o céu. Deus pega na mão de Abraão, faz um convite para ele sair para fora da tenda. O segundo é: olha para o céu. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que quando a gente começa a fé, a gente acredita naquele que nos fez a promessa, mas depois que uns anos se passam, a gente começa a desanimar. Mas o grandão está na casa e está dizendo: permaneça olhando para o alto, permaneça olhando para o autor e consumador da tua fé. Quem sabe alguém adentrou aqui nesta noite cabisbaixo, triste e abatido. O grandão está na casa e está dizendo: ei, sacode a poeira, levanta a cabeça e olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor diz que Pedro está andando por cima das águas. Quando o vento forte está soprando, ele sente medo. Quando ele sente medo, irmão, ele começa a
a afundar. Quando Pedro está afundando, a única opção que Pedro tem é olhar para cima. Quando ele olha para cima, ele percebe que Jesus vem caminhando em sua direção. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite? Chegou o tempo de você olhar para o alto, para cima. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo no templo chamado Formosa na hora da oração. Tem um camarada na beira do templo, cabisbaixo, triste, abatido. Pedro e João vai chegando e diz: nós não temos ouro e nem prata, mas olha para nós. Quando o camarada que está embaixo olha para cima, eles agarram pela mão, e a Bíblia diz que ele começa a caminhar para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta noite, mas o grandão está na casa e está dizendo: a ordem é olhar para cima, a ordem é para olhar para o alto. Quando eu olho o salmista salmodiando, ele diz: eu olho para o monte. Monte fala daquela porta que você bate, ela se abre. Monte fala daquele telefonema que quando você liga, alguém atende. Eu olho para o monte. Ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro não vem de monte, o meu socorro não vem de peixada, o meu socorro vem do céu, o meu socorro. Deixa eu profetizar, irmão, na tua vida. Joga a mão direita para cima. Ele está na casa e está dizendo: levanta a tua cabeça, olha para o alto, porque o teu milagre está chegando. O teu milagre. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está dúvida, diga para ele: a ordem de Deus é para olhar para o alto. Elias está no Querite. Deus olhou para Elias e disse: esconde no Querite. No Querite, Elias está passando por um processo conhecido como um processo da solidão. Ele está sozinho. Parece que eu vejo Elias olhando para frente, não vê nada. Elias olhando para trás, não vê nada. Elias olha para a direita, olha para a esquerda, não vê nada. Quando de repente, irmão, Elias olha para o alto. Quando Elias olha para o alto, ele percebe que na sua direção vem voando um corvo, trazendo pão e trazendo carne. O grandão está na casa e está dizendo: se hoje tu começar a olhar para o alto, tu vai perceber que o teu milagre está mais próximo do que você imagina. Ele está na casa e está dizendo: se você erguer os teus olhos, você vai perceber que o teu milagre está mais próximo do que você imagina. Há uns 4 anos atrás, eu estava em casa, quando Deus abriu a minha visão, e Ele me mostrou uma revelação, e naquela revelação, eu recebia uma multa de trânsito, e todo mundo que tem carro aqui, quando chega uma multa de trânsito, 2 coisas você fica curioso para saber. Primeiro, aonde você levou a multa. Segundo, o valor, porque dói no bolso. Tem umas aí de 1.000 e pouco. A primeira, qual foi a inflação? Segundo, qual é o valor da inflação? E tem mais uma, né? Os pontos também, né? E quando eu recebi aquela multa, eu abri com muita pressa, e na infração estava escrito: por não olhar para o céu. Na época eu dirigia 2 igrejas ali na cidade do Santo Antônio do Descoberto, já pregava a palavra em alguns estados do Brasil, fazia a obra do Senhor, de manhã, de tarde, de noite, vigília. Aí cedinho, eu tinha esquecido, Deus me fez lembrar tudo o que eu tinha visto. Eu estava indo para a Santa Ceia da minha sede, e comecei a questionar, e disse: Deus,
eu sou pregador da tua palavra, eu pastoreio 2 igrejas, aonde o Senhor manda ir, eu vou, e o Senhor me dá uma notificação dizendo que eu não estou olhando para o céu. Aí Deus falou comigo: meu filho, toda vez que o vento assopra, toda vez que a tempestade assola, tu confia mais na força do teu braço do que em mim. E eu quero mostrar para você que você precisa ser extremamente dependente da minha presença. O grandão está falando ao coração de alguém aqui nesta noite. Quem sabe o vento está soprando e você está querendo pular do barco, está achando que Deus não vai cumprir a promessa, mas Ele está na casa e está dizendo: ei, eu te chamei, te vocacionei para você permanecer olhando para o alto, você permanecer olhando para o céu, você permanecer confiando na minha promessa. Eu estou chegando na minha sede com essa revelação no meu coração. Quando eu cheguei na porta, eu dei fé de um obreiro. Eu disse: cadê o fulano? Alguém olhou e disse: ele não veio, está passando umas provas aí, não veio. Eu falei: mas como assim? Vou lá agora. E quando eu cheguei na casa dele, irmão, ele estava com aquele roupãozão, né? Eu falei: vaso, cadê você? Cheguei na sede, dei fé de você. Alguém disse que você está no vento, e eu vim aqui ver como é que você está. Aí ele começou: é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém me vê, é porque ninguém ora por mim, é porque. Eu falei: olha, meu irmão, nessa madrugada eu recebi uma multa e eu acabei de entender, e eu não vou ficar com ela só para mim. Já toma posse da multa, e assim diz o Senhor dos Exércitos: a ordem é para olhar para o céu. Irmão, homens são falhos, pessoas são falhas, pessoas decepcionam, pessoas vão te deixar na mão, mas o único que sempre estará do teu lado se chama Jesus de Nazaré, e Ele está na casa e está dizendo: permaneça acreditando, permaneça confiando, permaneça marchando, porque a promessa está de pé, a promessa está de pé, a promessa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha para alguém que está do teu lado, irmão, com voz de profeta, aponta o dedo na cara dele e diga para ele: a promessa está de pé, capaz. Diga para ele: a promessa está de pé, moça. A promessa está de pé, jovem. A promessa está de pé, pastores. A promessa está de pé, obreiros. A promessa está de pé, a promessa está de pé. O vento pode até estar soprando, o diabo pode até estar cochichando, dizendo: desiste do ministério, chuta o pau da barraca, mas o grandão me trouxe aqui para dizer para alguém: a promessa permanece de pé, a promessa permanece de pé, a promessa. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Que coisa forte, irmão. Abraão sai para fora e começa: 1, 2, 20, 100, 200, 1000. Ele volta: Deus, não dá para contar não. É estrela demais, Senhor. Eu já me perdi todo. Aí Deus diz: assim como as estrelas do céu, será a tua descendência na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Joga a mão direita, irmão. Eu não sei qual é o estágio que você está. Talvez você não está crendo mais, porque a promessa palpável ainda não chegou, a promessa visível ainda não chegou, o milagre ainda não chegou, mas o grandão está na casa e está dizendo: creia, acredite,
acredita, confia, a promessa permanece de pé na tua vida. O grandão está na casa e mandou repetir nesta noite. Daniel, libera um grito dizendo ao meu povo: diga para eles que eu sou mesmo ontem, eu sou mesmo hoje, eu sou mesmo eternamente. Diga para minha igreja que a promessa permanece de pé. E a ordem de Deus para alguém aqui nesta noite é: você não pode parar. Meu Deus. Aleluia. Você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Rapidinho eu encerro. O irmão orava pelo filho. Quanto mais orava, mais ele se atribulava. Quanto mais orava, mais ele se atribulava. Ela disse: eu não oro mais, eu desisto. E naquela mesma noite o menino teve uma revelação, uma corrida. E na revelação ele acorda atribulado, dá uma chacoalhada na mãe e disse: mãe, eu tive um sonho. Ela disse: tu está doido, menino, uma hora dessa? Mãe, mas eu preciso contar. Ela disse: conta. O sonho era o seguinte: era uma corrida. A senhora estava em primeiro lugar, e eu na arquibancada gritava e dizia: vai, mãe, porque o troféu é lindo, o troféu é lindo, o prêmio é grande. Mas do meio por fim, a senhora começou a parar, a senhora começou a desistir. Eu fiquei desesperado. Quando eu percebi, mãe, que a senhora já estava parada, aí a mulher liberou um grito, se ajoelhou no chão e disse: Deus me perdoa, só agora eu entendi que o meu milagre estava mais próximo do que eu imaginava. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite: ei, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de jejuar. Ele está na casa e está dizendo: está chegando milagre na tua vida, a promessa vai se cumprir na tua vida. Ele está na casa e está dizendo: ei, confia, acredita, vai dar certo, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glória. Vamos adorar, pastora Keila.